Dando continuidade à nossa série de videoaulas, hoje nós iremos ver a estrutura de repetição for. Esta estrutura ela é mais utilizada quando a gente sabe previamente quantas vezes o bloco de instruções deve ser repetido. Então, no problema ou na questão, de primeira mão vai estar claro quantas vezes aquele bloco de instruções deve se repetir. Então, quando isso acontecer, a gente tem que saber que o mais adequado seria utilizar o laço de repetição for. Além disso, este tipo de laço é chamado de laço contador. Mas por que esse nome? Porque utiliza-se de uma variável que a gente convencionou a chamar de contador e que serve para controlar essa quantidade de repetições da estrutura. Então, quando a gente for conferir alguns exemplos, vocês irão perceber é o que eu estou falando, porque esse nome de laço contador. O contador ele começa com um valor inicial, sendo que a cada passo o laço efetua um teste sobre o valor desse contador. Por que ele faz esse tipo de avaliação? Ele faz essa avaliação para decidir se deve repetir mais uma vez o bloco de instruções ou não. Então, ele decide se ele deve continuar ou se ele deve parar naquele momento, indicando que o laço de repetição já chegou ao fim. Se o teste for verdadeiro, o bloco de instruções ele é repetido, ou seja, ele deve continuar. E o contador, neste caso, ele tem que ser atualizado, ou seja, ele tem um incremento. E nesse caso, esse incremento pode ser tanto um incremento aumentando o valor ou diminuindo esse valor, que é basicamente uma constante. Então, vamos pegar mais uma vez aquele exemplo de escrever uma quantidade enorme de Oi Mundo. Então, vamos supor um programa que mostre na tela 100 vezes a mensagem Oi Mundo. Inicialmente, a gente viu esse mesmo problema antes da gente conhecer a estrutura de repetição. Claro que até o momento a gente não viu como é que faz essa estrutura de repetição, mas eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de como a gente pode reduzir aquela quantidade enorme de linhas que a gente havia mencionado em um exemplo anterior, na aula passada. E agora, com a estrutura de repetição, ele se torna basicamente esse trecho de código, onde aqui nós temos a estrutura do laço de repetição for, indicando a quantidade de vezes que a gente quer repetir a frase o imundo. E dentro do for, a gente indica o que a gente quer exibir para o usuário, ou o trecho de código, o trecho de instruções que a gente quer repetir. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a função print, passando o Oi Mundo como argumento. Então, esse Oi Mundo vai ser exibido 1000 vezes para o usuário, ou seja, 1000 vezes no console. Ou então a gente pode ter uma versão mais completa da função range, mas que faz basicamente a mesma, mas que tem basicamente a mesma finalidade. Então a gente basicamente define a estrutura mais uma vez do for, mas nesse caso ao invés de passar apenas o 1000, a gente passa o início da sequência, o fim, que é o 1000, e o incremento, ou seja, de 1 em 1. E aqui a gente passa o trecho de instruções que a gente quer que se repita. Quando a gente fala em estruturas de repetição, focando basicamente no for, a gente tem que ter noção de que é comum que se tenha mais de um comando dentro do laço de repetição. Ou seja, dentro do laço a gente pode ter desde uma linha apenas de instrução, como naquele caso do print, até casos de 100 linhas, 1000 linhas, milhares de linhas e por aí vai. Depende muito
do problema que você quer resolver a partir do laço de repetição for. A repetição ela só ocorre após o conjunto completo de comandos dentro do laço ter terminado uma rodada. Então, primeiro a gente executa uma vez, aí, depois mais uma vez, outra vez e assim segue. Mas para que um laço ele finalize o seu primeiro ciclo, esse conjunto de comandos ele tem que ser executado todo, né, uma vez, para então repetir em um novo ciclo. Bem, cada rodada é chamada de repetição ou iteração. Então é importante que vocês tenham em mente, quando alguém falar para vocês em termos de repetição ou iteração, ele está se referindo a estruturas de repetição. Iterativo porque ele vai se repetir, né, uma determinada quantidade de vezes. Então aqui eu trago mais um exemplo. Nós temos a estrutura do laço de repetição for, nesse caso aqui passando 100 como argumento na função range. Aqui eu aproveito para fazer uma observação, que nessas videoaulas iniciais nós estamos utilizando for apenas a partir do range, mas mais para frente a gente vai observar como a gente pode utilizar o for sem utilizar explicitamente a função range, utilizando, ao invés disso, uma própria estrutura de dados conhecida como lista. Mas isso a gente vai ver mais para frente. E aqui eu tenho um conjunto de comandos. Nesse caso, eu tenho 2 comandos. Então, essas 2 mensagens vão se repetir 100 vezes. De modo geral, a estrutura de repetição for, ou seja, a estrutura do laço for em Python é da seguinte forma. Nós temos a palavra reservada for, é obrigatório colocarmos essa palavra reservada. Logo então, a gente define uma variável contadora. Em seguida, nós utilizamos o in. E em seguida o range, indicamos a quantidade de vezes que a gente quer que o bloco de instruções se repita. Então, basicamente, essa é a estrutura do laço de repetição. Então, inicialmente, nós temos a variável contadora, depois definimos o início do laço de repetição, né, quando ele vai iniciar, o final e o incremento. Então, basicamente, nessa parte aqui, definimos a quantidade de vezes que o laço vai se repetir. Bem, a variável contadora ela começa do valor inicial da faixa, ou seja, o valor que a gente define aqui. Antes de repetir o bloco, é checado se a variável contadora atingiu ou ultrapassou o valor final da faixa. Se positivo, o laço termina, ou seja, se ele já atingiu, né, o valor final definido na função range ou ultrapassou esse valor, o laço de repetição ele finaliza, indicando que aquele bloco de instruções já foi executado a quantidade que o programador desejava. A cada repetição do bloco de instruções, a variável contadora é incrementada. Lembrando que isso é feito pela própria estrutura do laço de repetição. Então, no caso do for, o programador não precisa se preocupar em definir explicitamente o incremento da variável contadora. Então, a própria estrutura do laço de repetição for já realiza esse tipo de função. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma série de exemplos utilizando a estrutura de repetição for. Neste momento, eu gostaria de fazer uma ressalva. Tanto para esse exemplo, quanto para os demais que eu vou mostrar para vocês, existem diferentes formas de a gente resolvê-los. Eu vou mostrar apenas um caso de como resolver, mas é importante que vocês saibam que vocês, enquanto programadores, podem resolver esse tipo de problema de diferentes maneiras.
Então, já que cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Então, cada um vai ter uma visão diferente de como solucionar o problema em si. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. E, na verdade, isso vai ser utilizado em diversos contextos. Cada pessoa tem uma visão diferente, então cada pessoa vai atacar aquele problema utilizando duas estratégias e visões diferentes. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Nesse caso, eu quero escrever um programa que mostre na tela, em ordem crescente, os números de 1 a 100. Então, para isso, eu defino a estrutura do for. Eu faço for contador em range de 0 a 100, ou seja, eu quero que vá de 0 até 100, ou seja, 100 valores. Em seguida, eu faço print contador mais 1. Então, eu pego o valor do contador e somo mais 1. Inicialmente, o contador vai estar valendo 0. Então, eu faço 0 mais 1, que vai me resultar no valor 1. Ou seja, e como eu quero de 1 a 100, a gente percebe que o funcionamento está correto. O range vai finalizar em 99, já que, como eu mencionei em uma aula passada, no range é o valor final menos 1. Então, para esse caso aqui, o contador vai ter o valor final 99. Então, eu faço contador mais 1, aí daria 100 no final, né? Então, eu iria executar de 1. Então, eu iria exibir para o usuário de 1 a 100. Eu também poderia fazer da seguinte forma. Eu poderia utilizar a mesma estrutura for, só que eu iria iniciar o contador em 1 e como final 101. Mas nesse caso, eu não precisaria fazer o contador mais 1, já que o contador iria iniciar em 1 e iria finalizar em 100, ou seja, eu estaria obedecendo o critério de resolução do problema, que é mostrar os números de 1 a 100. Já que nesse caso, o valor final seria 101 menos 1, que daria 100. Então, nesse outro exemplo, eu quero um programa que mostre, em ordem decrescente, os números de 100 a 1. Então, aqui eu defino mais uma vez o laço de repetição for contador em range, sendo que o valor inicial vai ser 100, o final eu estou definindo como 0, lembrando que aqui eu estou indicando 0, mas na verdade vai ser de 100 a 1, e eu estou indicando que o incremento vai ser o menos 1. E dentro eu coloco, dentro do caso do laço de repetição for, eu coloco o bloco de comandos que eu quero que se repita. Nesse caso, eu estou fazendo o print do contador. O contador representa os números da sequência que eu quero exibir. Então, no outro exemplo, eu quero um programa que imprima, em ordem crescente, os números pares de 50 a 100. Então, para esse caso, estou fazendo for contador em range, indo de 50 e finalizando em 201, indo de 2 em 2. Percebam que eu fazendo o incremento de 2 em 2, a sequência já vai me retornar os valores pares. Então, eu não precisaria fazer mais nenhuma verificação utilizando uma estrutura condicional, por exemplo. Então, apenas utilizando o laço de repetição for, eu consigo separar os valores pares. Agora, nesse exemplo, eu quero fazer um programa que leia um número natural n e calcule a soma dos n primeiros números naturais não nulos sem utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Ou seja, eu não posso utilizar uma fórmula. Eu devo utilizar apenas o laço de repetição. Então, inicialmente, eu defino uma variável que vai servir de variável acumuladora, ou seja, para guardar a soma dos valores desses n primeiros números naturais. Em seguida, eu peço ao usuário para informar a quantidade de números e guardo na variável n. Em seguida, eu defino o laço de repetição for. Eu faço for e em range, indo de 1 até n mais 1. Perceba que, nesse caso, eu não poderia
utilizar apenas o n. Porque, como a gente sabe, no range ele iria contar de 1 até n-1. Então, para preservar o valor, a quantidade de valores informada pelo usuário, eu tenho que fazer n mais 1. Então, se o usuário digita 50, eu devo realizar a soma de 1 até 50 e não de 1 até 49. Então, por isso que eu faço o n mais 1. E em seguida, eu faço a soma desses valores. Perceba que eu estou fazendo soma mais igual a i. Então, como i em cada repetição vai valer um valor diferente, de 1 a 50, por exemplo, eu faço com que essa variável soma fique armazenando esses valores, ou seja, a soma dessa sequência. E em seguida, eu printo a soma desses naturais. É importante que vocês percebam a indentação para este exemplo. Perceba que apenas a soma mais igual a i está dentro do laço de repetição, já que é o que eu quero fazer. O print está fora do laço de repetição. E essa é a maneira correta de fazer. Porque se eu colocasse o print dentro do for, a cada execução ele iria printar o valor da soma, sendo que não é o que eu quero, já que a soma só estará finalizada ao término do laço de repetição. Então, é importante que vocês estejam conscientes de como, de qual trecho de código deve estar dentro de um laço de repetição. E isso vai ser muito importante na resolução de problemas mais complexos. Então, nesse último exemplo, eu quero um programa que leia a idade de 20 pessoas e calcule e imprima na tela a média das idades lidas. Então, basicamente, eu defino a variável que vai somar essas idades e faço o laço de repetição. Nesse caso, eu estou fazendo for i em range de 0 até 20. Ou seja, eu vou pegar a idade de 20 pessoas. Então, eu leio a idade dessas pessoas e armazeno na variável idade. Em seguida, faço a soma da idade dessas pessoas. E fora do bloco de repetição, eu realizo o cálculo da média de idades. E fora também, eu printo para o usuário a média dessas idades. Então, novamente, é importante que vocês observem o escopo de execução, ou seja, a média ela está sendo feita fora do laço de repetição, já que para que eu calcule a média, antes eu tenho que ter a soma total dessas idades. Então, na aula de hoje foi isso. Na próxima aula, a gente vai ver a estrutura de repetição while.